Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Projeto Ágora. E para falar sobre o Projeto Ágora, a gente tem que iniciar falando um pouco sobre democracia. Esse termo bem interessante chamado democracia, que é uma ideia de como a sociedade deve proceder, né, no seu convívio, é bem interessante e é de fato uma evolução do convívio social entre a população, né? A gente sabe que quando criou e surgiu esse termo democracia na antiga Grécia era para dar voz e ao mesmo tempo poder à sociedade como um todo, né? A sociedade ia decidir o que teria que ser feito na própria cidade. E nesse intuito foram criadas assembleias. O interessante que era em ágoras, as ágoras eram praças onde existiam essas assembleias para decidir sobre as questões públicas, né? Sobre as questões sociais, as questões da cidade em si. E conforme foi evoluindo esse processo democrático, surgiu a necessidade de criar representações, porque o quantitativo de pessoas ia aumentando e não tinha como fazer as assembleias com essas mesmas pessoas, as quantidades muito grandes. Então surgiu a necessidade de criar uma representatividade, né? E infelizmente já começou errado. Essa representatividade na época só podia homens acima de 25 anos, casados, dono de algum negócio ou de alguma profissão específica da classe mais elevada. Resumindo a história, era representantes da classe burguesa. Infelizmente é até hoje, né? A gente tem pouca representatividade que não seja da classe burguesa. Mas bom, o que acarretou isso é que nesse longo dos anos surgiu a necessidade de criar algumas constituintes para tirar um pouco do poder da representatividade, porque eles exageravam nas suas ideias e em prol de seus benefícios, né? E não da sociedade. Nesse intuito foi criada as constituições. Começa por volta de 1800, por aí, lá na Inglaterra e na França, e eles criam esse termo tão bonito, né, que a gente até hoje utiliza, que é a democracia representativa, e que de fato de democrático não tem nada, porque é um sistema de governo representativo. Foi criado uma constituição, as primeiras constituições foram criadas por representante desse governo, e, diga de passagem, na base dessa Constituição tem esclarecidamente lá que o povo era um grande problema para esse sistema, né, que é a famosa democracia representativa. Então, já está aí a contramão, a contradição. Como o povo é o problema da representatividade, se a representatividade está para representar o povo, né? Mas aí vem esse problema e hoje está tão escancarado a crise representativa. Nós vemos que não tem um entendimento nem entre os próprios partidos, não tem entendimento entre o representante e os representados, não tem de fato uma ligação nesse contexto da sociedade como um todo está representado por esses governantes. É um grande problema atual na conjuntura mundial, é um problema nacional que a gente está vivenciando, uma crise política. Infelizmente, estamos muito atrasados nas questões de conhecimento e vivemos uma crise também de ideias e de ideologias partidárias e de ideologias de esquerda e direita. Estamos vivendo uma verdadeira guerra fria, intencionalmente por causa de um golpe, mas que não vem ao caso a falar nisso. O que a gente quer falar é que a democracia representativa está um pouco destruída, né? Está um pouco desgastada. E é onde a gente volta à nossa questão principal do Projeto Ágora, é sobre a democracia participativa. É de fato que ela foi ofuscada por muito tempo, mas aqui dentro do nosso Brasil nós tivemos uma grande conquista, que foi em 1988 criar uma Constituição Cidadã, dando pleno direito à sociedade civil a participar das decisões públicas, de acordo com essas leis da Constituição e resgatando essa democracia participativa.
E nesse intuito, o grande problema era como a sociedade ia participar se, vamos falar a nível do Brasil, em torno de 200 milhões de habitantes, como ia ser feita uma assembleia com essas pessoas. É muito difícil, é impossível, praticamente impossível, né? Aí, só que, de acordo com a evolução da tecnologia, hoje não é mais impossível. Hoje é totalmente possível e já está acontecendo em alguns países. Nós sabemos que o país da gente é um pouco atrasado em questões de educação, informatização e outras questões éticas, mas não custa nada a gente lançar a ideia inicial, um pontapé inicial, que é o Projeto Ágora, tentando resgatar a participação democrática da sociedade nas decisões públicas através das plataformas digitais, dando a elas o conhecimento de como realmente a gente pode intervir nessas decisões no âmbito real. Quais são os órgãos que a gente pode interferir, quais são os órgãos que a gente pode realmente participar dessas decisões, como a gente deve e pode se comportar nessas reuniões. Hoje a gente conhece um órgão muito interessante chamado Conselho Municipal, que está lá, ele é discutido abertamente com a sociedade a respeito de onde vão ser aplicados os fundos, onde vai ser construídas as leis, onde vai ser debatido todas as questões da cidade e todas as questões das políticas públicas. É notório que lá não se fala na política partidária e fala realmente do problema da cidade. As políticas públicas é isso, é a gente estar por dentro do acontecimento da própria cidade, das questões reais e dos problemas de fato que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade em si. Então, estamos criando plataformas digitais para unir esse conhecimento, essa participação, através de hangouts, através de vídeo, através de áudio, através de explicativos, através de cartilhas, através de palestras, através e no intuito de divulgar esse conhecimento da participação e da importância da sociedade em fazer, de fato, exercer o seu dever como cidadão, porque a gente lutou tanto para isso, claro que não foi minha geração, mas foi a geração dos nossos pais, nossos avós, para que tivéssemos esses direitos que hoje a gente sabe que estão sendo arrancados, né? E a gente, sem querer, por falta de conhecimento e por falta de esclarecimento, viramos as costas para essa Constituição. E acredito que está na hora da gente acordar. Então, nesse intuito, a gente criou esse movimento, esse projeto, essa iniciativa chamada Ágora, que através da plataforma digital a gente vai dar um suporte a esse conhecimento. Estamos trabalhando em duas frentes. Uma é a de curto prazo, desenvolvendo as plataformas digitais e um aplicativo e um site para distribuir esse conhecimento e onde a população pode participar de uma forma legal, pacífica e bem estruturada e estudada. E em outra frente a gente tem um plano pedagógico de entrar com o ensino de participação cidadã, de política pública na base mesmo, né, da sociedade. Esse projeto Ágora, esse aplicativo, vou falar um pouco do resumo dele, ele vai servir como realmente uma ágora, né, um canal aberto para todas as questões públicas de Garanhuns, problemas, projetos, propostas, ideias, reclamações, tudo vai estar dentro de um banco de dados e, consequentemente, vai servir para toda a sociedade de Garanhuns, tanto para a representatividade como para a sociedade civil organizada. Por quê? Porque você querendo utilizar esse aplicativo futuramente com o banco de dados que está alimentado pela sociedade, fica mais fácil de você propor um projeto, fica mais fácil de você fazer um plano de governo, fica mais fácil de você, consequentemente, ajustar os problemas da cidade. O intuito da gente é ajudar, a gente não defende bandeira partidária, a gente não defende esquerda nem direita, a gente luta pelo todo e pela união do todo. E que a gente sabe que se a gente der esse conhecimento à sociedade, a gente não tem intuito de derrubar a representatividade, a gente sabe que a democracia participativa é que vai fazer de fato a democracia representativa ser reforçada.
nós vamos ter uma consciência melhor de na hora de votar, em quem votar e por que estamos votando naquele determinado representante. Fica até mais fácil da gente ver questões de resolver os problemas da nossa cidade em um aplicativo. A gente sabe que hoje toda a sociedade está com a smartphone na mão, é muito fácil você acessar, é muito dinâmico, você pode participar sem se expor ou querendo se expor, é muito prático, é muito atual e acredito que a proposta veio para ajudar. O intuito é esse, ajudar como um todo. Estamos abertos a parceiros para ajudar no projeto, é um projeto democrático, totalmente free. Quem quiser ajudar, pode ajudar, deve ajudar. Estamos abertos para apresentar o projeto para quem quer que seja, no intuito de ajudar a nossa cidade. Estamos à disposição de todos para ajudar e ser ajudado. Estamos numa fase quase final do primeiro passo do Ágora, que é terminar o aplicativo e botar em testes para a gente já começar essa participação de fato acontecer. E lembrando que a virtualidade do projeto é para incentivar a sociedade a cair em campo de alguma forma no real, na participação real, não na participação virtual. O virtual ele vai servir de canal para difundir o conhecimento e mostrar de alguma forma o que está acontecendo. Consequentemente, você vai poder participar também na parte virtual, alimentando esse banco de dados, mas que eu queria deixar claro que o importante mesmo é que a gente participe no campo real, que a gente fiscalize, que a gente debata, que a gente discuta, que a gente proponha, que a gente deixe de reclamar e faça alguma coisa em prol da cidade. Garanhuns é uma cidade pequena, tem em torno de 180 mil habitantes. Podemos, de fato, esquecer um pouco o individualismo e lutar pelo coletivo, sem intuitos e pretensões políticas partidárias de estar no governo, que isso também é um fato que a gente gosta de enfatizar. Não temos intuito de lutar de entrar na Câmara por esse lado. Sabemos de fato que a representatividade é o que realmente faz acontecer essa democracia no nosso país, que, me desculpa a sinceridade, não tem nada de democrático, mas infelizmente é por aí. E a gente não tem esse debate ainda formado em termos de representatividade. O objetivo do Ágora é a participação da sociedade nas decisões públicas. É um áudio inicial, não sou muito bom com as palavras, mas queria acrescentar essa ideia para que ficasse um pouco explicado o projeto Ágora e para que algumas portas possam abrir para essa iniciativa tão positiva dentro de Garanhuns. Eu agradeço a atenção e um bom dia.